passagem de hoje é 2 Samuel 14, versículos 1 a 17. Vamos ler juntos. Conhecendo, pois, Joabe, filho de Zeruia, que o coração do rei era inclinado para Absalão, enviou Joabe a Tecoa, e tomou de lá uma mulher sábia, e disse-lhe: Ora, finge que estás de luto, veste vestes de luto, e não te unjas com óleo, e sejas como uma mulher que há já muitos dias está de luto por algum morto. E entra ao rei e fala-lhe conforme esta palavra. E Joabe lhe pôs as palavras na boca. E a mulher tecoíta falou ao rei, e deitando-se com o rosto em terra, se prostrou, e disse: Salva-me, ó rei. E disse-lhe o rei: Que tens? E disse ela: Na verdade que sou uma mulher viúva, e morreu meu marido. Tinha, pois, a tua serva 2 filhos. E ambos estes brigaram no campo, e não houve quem os apartasse. Assim, um feriu ao outro, e o matou. E eis que toda a linhagem se levantou contra a tua serva, e disseram: Dá-nos aquele que feriu a seu irmão para que o matemos, por causa da vida de seu irmão, a quem matou, e para que destruamos também ao herdeiro. Assim, apagarão a brasa que me ficou, de sorte que não deixam a meu marido nome, nem resto sobre a terra. E disse o rei à mulher: Vai para tua casa, e eu mandarei ordem acerca de ti. E disse a mulher tecoíta ao rei: A injustiça, ó rei, meu senhor, venha sobre mim e sobre a casa de meu pai, e o rei e o seu trono fiquem inculpáveis. E disse o rei: Quem falar contra ti, traze-mo a mim, e nunca mais te tocará. E disse ela: Ora, lembre-se o rei do Senhor, teu Deus, para que os vingadores do sangue se não multipliquem a deitar-nos a perder, e não destruam meu filho. Então disse ele: Vive o Senhor, que não há de cair no chão nenhum dos cabelos de teu filho. Então disse a mulher: Peço-te que a tua serva fale uma palavra ao rei, meu senhor. E disse ele: Fala. E disse a mulher: Por que, pois, pensaste tu uma tal coisa contra o povo de Deus? Porque, falando o rei tal palavra, fica como culpado, visto que o rei não torna a trazer o seu desterrado. Porque certamente morreremos, e seremos como águas derramadas na terra, que não se ajuntam mais. Deus, pois, lhe não tirará a vida, mas ideará pensamentos, para que se não desterre dele o seu desterrado. E se eu agora vim falar esta palavra ao rei, meu senhor, é porque o povo me atemorizou. Dizia, pois, a tua serva: Falarei, pois, ao rei. Porventura, fará o rei segundo a palavra da sua serva. Porque o rei ouvirá, para livrar a sua serva da mão do homem que intenta destruir juntamente a mim e a meu filho da herança de Deus. Dizia mais a tua serva: Seja agora a palavra do rei, meu senhor, para descanso, porque como um anjo de Deus, assim é o rei, meu senhor, para ouvir o bem e o mal, e o Senhor, teu Deus, será contigo. Amém. Entre as coisas que influenciam a vida de uma pessoa, existe um elemento chamado história. Por meio das histórias que ouvem, as pessoas às vezes decidem viver de uma nova maneira. Por meio dessas histórias recebem consolo. E por meio dessas histórias encontram sonhos. Isso acontece porque uma história não é simplesmente uma informação. Ela carrega uma força poderosa que forma os valores e a visão de mundo do ser humano, e decide a direção da vida. Por isso, podemos até dizer que as histórias se tornam uma força que transforma e completa toda a vida de uma pessoa. Quando ouvimos as muitas histórias que chegam aos nossos ouvidos, há um processo indispensável. Esse processo é o discernimento. Por melhor que uma história pareça, por mais comovente que ela seja, se essa história for ficção ou mentira, ou se vier até nós por meio de uma intenção vazia de alguém, jamais devemos ser influenciados por ela. Se essa história ainda cita a mensagem bíblica, devemos ter ainda mais cuidado. No texto que lemos hoje, Davi não está discernindo corretamente a história que chega até ele. Por isso vemos sua escolha caminhando para uma decisão lamentável. O contexto do texto de hoje é este: Amnon, o primogênito de Davi, foi assassinado por Absalão.
Amnon morreu depois de ter cometido um erro, mas uma vida ser tirada por outra pessoa continua sendo algo triste. Foi um assassinato. Por isso Absalão fugiu para Gesur, a terra da família de sua mãe, e passou 3 anos ali como fugitivo. E o que Davi estava fazendo? Davi, como pai, sentia saudade de seu filho Absalão, mas como rei, tinha o dever de executar a justiça. Ele estava angustiado entre essas duas responsabilidades. Nesse momento, Joabe, homem de confiança de Davi e político inteligente, começou a agir. Joabe sabia que o coração de Davi se inclinava para Absalão. Então chamou de Tecoa uma mulher sábia. Essa mulher vestiu roupas de luto, disfarçou-se de viúva e foi diante de Davi para contar uma história fictícia. A história da mulher era assim: 2 filhos brigaram no campo e um deles morreu. Agora as pessoas queriam matar até o filho que restava, aquele que havia matado o irmão. Como ele tinha cometido o homicídio, diziam que não podiam simplesmente deixar o assassino impune. O ponto central da história era o pedido desesperado para que esse filho fosse poupado, a fim de que a linhagem da família continuasse. Davi foi tocado por essa história trágica e jurou, em nome de Deus, que protegeria aquele filho. Nesse momento, a mulher voltou a flecha da parábola contra Davi. Ela tocou o coração de Davi, perguntando por que o rei pecava contra o povo de Deus e não fazia voltar Absalão, aquele que havia sido expulso. Quando observamos com calma esse conteúdo, parece que ele se sobrepõe à ocasião em que Davi encontrou o profeta Natã, depois de pecar com Batseba. Mas há uma diferença entre a história do profeta Natã e a história da mulher de Tecoa. A parábola de Natã tinha o propósito de conduzir Davi ao arrependimento e restaurar sua relação com Deus. A história da mulher de Tecoa, porém, tinha o propósito de provocar as emoções de Davi e extrair dele uma negociação política. O texto diz que Joabe colocou as palavras na boca dela. Por trás de toda essa história estava Joabe. Sabendo que o coração do rei estava inclinado para Absalão, Joabe preparou uma história com um cálculo político para restaurar Absalão. A forma e o fluxo parecem semelhantes à história do profeta Natã. Mas o propósito era completamente diferente. Uma das bases que mostram isso é a palavra sábia, que aparece no versículo 2. A Bíblia chama a mulher de Tecoa de mulher sábia. A palavra sábia, Hakam, geralmente é usada na Bíblia para indicar uma sabedoria positiva que segue a vontade de Deus. Mas neste texto, ela é usada no sentido de habilidade astuta, esperteza mundana, uma capacidade sutil de executar a manobra de Joabe. O sentido original de Hakam também pode apontar para uma técnica desenvolvida ao longo de muito tempo, ou para a experiência acumulada. Portanto, neste texto, a mulher sábia de Tecoa se aproximou de Davi com conhecimento adquirido por muita experiência de vida. Por isso, ela falava de modo tão convincente: certamente morreremos. Somos como águas derramadas na terra, que não podem ser recolhidas. Nossa vida é limitada. Deus não tira a vida, mas prepara meios para que o desterrado não permaneça abandonado. São palavras muito, muito corretas. Ela está usando a misericórdia de Deus de maneira habilmente misturada. Segundo os comentaristas, a misericórdia de Deus mencionada pela mulher não era uma afirmação teologicamente errada. O problema é que, dentro dela, faltava o elemento do arrependimento pelo pecado. A palavra é correta, mas nem toda palavra correta é a intenção de Deus. Um exemplo representativo são as palavras dos 3 amigos de Jó. Quando olhamos com atenção para o que os 3 amigos dizem no livro de Jó, eles não estão simplesmente dizendo coisas falsas. No entanto, não dizem palavras adequadas à situação de Jó nem à intenção de Deus. No fim, Deus reconhece as palavras de Jó. Deus reconhece a postura de Jó. O mesmo acontece com as palavras dessa pessoa que aparece aqui como a mulher sábia de Tecoa. Nos evangelhos também vemos que, quando Jesus foi tentado no deserto,
Satanás citou as palavras dos Salmos. Ele disse palavras muito corretas, palavras que pareciam impossíveis de rejeitar. Mas será que aquelas palavras eram a intenção de Deus? Não. Neste texto, Davi não consegue discernir a intenção política de Joabe, escondida por trás da eloquência da mulher e de palavras revestidas de linguagem bíblica. Por isso, na parte final do capítulo 14, Davi acaba chamando Absalão de volta e o perdoa. Mas, se observarmos com calma a cena do encontro dos dois, não há diálogo algum. Não há palavras como: "Eu senti sua falta, agora eu perdoo você. Vamos reorganizar nossa vida, vamos resolver este problema." Na parte posterior, aparece apenas a cena deles vivendo à distância, sem nenhuma dessas palavras. Isso nos mostra que o perdão de Davi não era um perdão completo. O perdão que Davi demonstrou era apenas uma compaixão sentimental, da qual a justiça havia sido excluída. O próprio Davi recebeu uma disciplina muito grande por causa do caso de Batseba, e essa disciplina ainda continuaria adiante. Deus certamente perdoa o pecado, mas não faz com que a disciplina relacionada ao pecado seja simplesmente evitada. Isso não significa que precisamos pagar o preço do pecado por nós mesmos. Significa que, às vezes, precisamos atravessar e suportar a situação gerada pelo que aconteceu. Esse perdão pela metade de Davi acabou produzindo a tragédia ainda maior da rebelião de Absalão. Devemos dizer que o perdão defendido pela mulher de Tecoa era uma graça barata, que ignorava o custo do pecado. Mas o perdão de Deus é completamente diferente. Para trazer de volta os seres humanos expulsos por causa do pecado, o Senhor não simplesmente fechou os olhos para o pecado. Ele fez com que seu Filho unigênito, Jesus Cristo, carregasse toda a punição. Isso quer dizer que a justiça foi satisfeita. Se Deus fosse perdoar sem nenhum processo, Jesus não precisaria morrer na cruz. Mas o modo de salvação de Deus é satisfazer a justiça. O modo de restauração de Deus é cumprir a justiça. O modo de perdão de Deus é realizar a justiça. É ali que tudo se encontra. A cruz é o único lugar onde a justiça e o amor de Deus se encontram. A vida de um santo com discernimento espiritual não é simplesmente remendar conflitos. É praticar o perdão enquanto a lei de Deus é estabelecida. É tomar o padrão de Deus como nosso padrão. Precisamos receber a justiça de Deus como justiça e o amor de Deus como amor. Passar por cima das coisas de qualquer jeito nunca é graça. O teólogo alemão, pastor Dietrich Bonhoeffer, escreveu em seu livro Discipulado: "A graça barata é a inimiga mortal da nossa igreja. Ela é perdão de pecados sem arrependimento, graça sem cruz." A persuasão da mulher de Tecoa levou Davi a escolher uma graça sem cruz. Hoje, ao resolver os problemas da vida, nós também às vezes usamos quaisquer meios e métodos, confundindo a sabedoria mundana de Joabe com a resposta de Deus. Mas o verdadeiro discernimento espiritual não é a conveniência da situação. É perseverar até o fim na direção indicada pela palavra de Deus. Para isso, o nosso alvo é justamente a cruz de Jesus Cristo, porque nessa cruz há justiça, e nessa cruz há amor perfeito. Amados irmãos, uma vida equipada com discernimento espiritual é uma vida que coloca a santidade de Deus acima das minhas emoções e da lógica do mundo. A cada momento precisamos fazer estas perguntas a nós mesmos. Esta decisão estabelece a justiça de Deus ou busca a minha conveniência humana? Esta decisão se dirige à graça de Deus ou está caminhando para o acordo e a tranquilidade do mundo? Dentro dessas perguntas, encontraremos a verdade. Somente quando seguramos plenamente a graça da cruz, podemos viver uma vida com discernimento espiritual. Nesta madrugada, agarremo-nos à cruz e oremos. Não recebamos nem interpretemos simplesmente as histórias conforme elas chegam aos nossos ouvidos. Antes avaliemos cada história pelo padrão da cruz e a recebamos com discernimento. Em nome do Senhor,
abençoo vocês e a mim para que vivamos com um discernimento espiritual, lembrando a justiça e o amor de Deus.